Fala galera, bem-vindos a mais um tutorial aqui no Café com Java. Vamos dar uma olhadinha hoje como criar anotações, não como você vai estar implementando anotações do Spring ou Hibernate, mas sim criando suas próprias anotações. Legal, né? Então, vamos à obra. Para começar, vale a pena destacar que anotações estão disponíveis desde a versão 5 do Java e as anotações elas têm como definição prover informações sobre o programa, mas não fazem parte do mesmo. Elas não têm qualquer efeito direto sobre o código a qual elas anotam. Então, anotações elas podem ser aplicadas em classes, em atributos, uma anotação de um método, de um construtor, uma anotação de uma outra anotação, a anotação de uma variável local, ou seja, uma variável dentro de um método, além de uma anotação de pacote e uma anotação de parâmetro. Elas recebem o tipo de qual que elas vão ser anotadas através da descrição conforme eu coloquei aqui para vocês. Então, vamos partir para a implementação. Dentro do próprio Eclipse, se você for em New, você vai ter a opção Annotation, ou aqui em Other, se você não apareceu ali já de cara, só basta digitar Annotation e basta escolher. Aqui normalmente você vai colocar, assim como você faz com as suas classes, o nome da sua anotação. No caso aqui eu vou botar Not Null, que vai ser uma anotação que a gente vai estar validando uma retorno de um método que ele não pode retornar no valor nulo. A partir do momento que a anotação estiver criada, a primeira coisa que a gente percebe é que ela recebe como fosse uma interface, e antes dessa interface ela recebe um arroba. Então, lembrando como a gente tinha mostrado no PowerPoint anterior, que ele tem uma classe, pode ser, aliás, uma interface pode ser anotada em cima de uma outra anotação, em cima de uma classe, de um método, de um campo, de um construtor, de um pacote, de um determinado parâmetro, ou em cima de uma variável local, ou seja, uma variável passada por um método. O que a gente vai passar aqui agora? A primeira coisa que a gente precisa é o target dessa anotação. O target, se vocês notarem, ele vai ser ele que vai dizer em que deve ser aplicado essa anotação, se a um método, se a um determinado campo e assim por diante. Então, aqui no caso, a nossa anotação ela vai ser aplicada sobre um método. Então, a gente vai escolher um element type, vamos pegar uma constante, method. Você pode também não aplicar isso aqui em somente um método, ou uma classe ou um parâmetro. Como o target aceita como parâmetro um array de element type, então você pode colocar aqui, além do método, você pode colocar, por exemplo, sobre uma variável local ao mesmo tempo, também mandar aplicar, por exemplo, a um package e assim por diante. A nossa anotação aqui, na realidade, ela só vai então mesmo ser aplicada sobre um método. Outro detalhe que a gente tem que se atentar é que, além da notação do target, a gente vai precisar definir a notação retention. Essa notação ela pode ser source, ela pode ser VM, class ou runtime. Então a retention policy source ela só vai ser utilizada no código fonte e é descartada pelo compilador e pela VM. A .class será gravada na classe, mas não será utilizada pela VM. E a runtime será gravada na classe e utilizada pela VM. Assim pode ser lida por reflexão. O que a gente vai estar utilizando aqui agora é a retention policy runtime. Em cima da anotação do target, você vai estar colocando retention e retention policy.runtime. Pronto, colocadas as devidas anotações. O próximo passo que a gente vai fazer aqui agora é fazer a classe, o bin, que vai estar validando essa nossa anotação. Então eu vou criar agora uma classe Java chamada de bin, validador de bin, uma classe normal Java, e essa classe vai ser responsável por validar as nossas anotações. A primeira coisa que a gente vai fazer dentro da nossa classe é criar um método que ele vai trazer para a gente de volta a lista de todos os métodos da nossa classe. Então a gente vai ter um private list method e aqui a gente começa a mexer com um pouquinho de reflection. A gente vai passar para ele um objeto, uma instância de objeto chamado bin. Como a gente está falando aqui de Java Beans, todos os métodos que a gente tem como get,
no padrão Java Beans, eles começam com a palavra get em letra minúscula e não tem parâmetros como padrão. Então, como a gente quer buscar todos os métodos que retornam get e validar se ele retorna ou não um nulo, a gente vai ter um método chamado métodos bin getClass.getMethods. Dentro da classe Reflection, quando você usa o getClass, você consegue todos os acessos às propriedades de uma determinada classe. Aqui no caso, a gente vai estar pegando todos os métodos do objeto que você passou. E a gente vai ter então um list com os métodos, que vai ser o resultado igual novo vector de métodos. Então, para cada método dentro da nossa lista, a gente vai fazer uma pequena verificação. Se o método .getName, ou seja, se o nome do método começar com o get, pelo padrão que a gente falou, get, então esse método é um método get e ele é importante para nós. Então dentro do resultado a gente adiciona aquele método. E no final a gente vai estar retornando o nosso resultado. Então, ok, a partir desse momento a gente já tem o nosso método que retorna todos os métodos da nossa classe. Então, a partir desses métodos agora a gente vai fazer realmente a nossa validação. Então agora, para testar se nosso método retorna ou não um valor nulo, a gente vai fazer um public boolean teste nulo. E o nosso teste nulo vai receber um object, que vai ser o nosso bin, e ele vai começar da seguinte maneira. Então ele vai receber, ele vai ter uma lista de métodos e vai vir através do nosso getMethods. Então, para cada método que tiver dentro da nossa lista, a gente vai verificar se esse método ele recebe uma anotação. E para isso a gente passa a nossa anotação. Caso ele possua anotação, deixa eu arrumar aqui, a gente tem que verificar o tipo de retorno. Ou seja, esse método que a gente está querendo verificar, pode ser que ele seja um método que ele retorna um primitivo. E que não é o nosso caso. A gente quer um que retorne um object, ou seja, caso não exista uma instância, ele vai retornar um nulo. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é se um retorno é um primitivo. Então, como a gente só quer que sejam os métodos que têm um tipo de retorno não primitivo, a gente faz essa validação aqui. E caso seja, a gente vai invocar o método. Ou seja, aliás, caso não seja um retorno primitivo, a gente invoca o método através do invoke, onde o primeiro argumento vai ser o objeto da classe que você está utilizando, e o segundo parâmetro é um varargs, mas como a gente está trabalhando com get e o get no padrão Java Beans não recebe parâmetro, você vai estar passando um new object, aliás um array de object com tamanho 0. Então, caso esse cara seja igual a nulo, a gente dá um return false. O Eclipse está reclamando, duas exceções têm que ser tratadas, aliás 3, por parte do Reflection, que seria o seguinte: illegal argument exception, que é a primeira exceção, é caso o método em questão ele precise de algum tipo de parâmetro, você passou incorretamente, passou o parâmetro errado ou simplesmente não passou o parâmetro. Illegal access exception é caso você esteja tentando chamar algum método privado. E caso o invocation target exception seria no caso se você estiver chamando um método que não existe naquela determinada classe. Se tudo isso aqui correr bem, ele retorna true. Agora, para testar essa nossa implementação, a gente vai criar mais uma classe, que vai ser a nossa classe main, e a gente vai implementar o método main. Além do método main, que a gente vai ter um atributo chamado private string retorno, e até os setters, retorno. Então, com essa string, a gente vai fazer o nosso pequeno teste. Eu vou criar aqui um construtor também, vai ser um public main, sem argumentos. Não, vamos botar aqui uma string
retorno. This.retorno igual retorno. E na nossa classe get eu vou botar a nossa anotação. Lá no nosso main a gente vai criar o que? O nosso bean validator, né? Nosso validador do bean. Então nosso main, vamos criar uma instância do main. O validador vai fazer o teste, que é o nosso teste nulo. Teste nulo e passa no nosso main. Ok? Se a gente rodar a nossa validação, como é que a gente vai fazer isso? Se ele retornar um nulo, a gente vai dar um xout. Se não, rodamos a nossa aplicação. Então, como vocês podem ver, ele fez a validação porque eu não passei um objeto nulo. Agora, se eu passo um valor nulo aqui e rodo novamente, o valor é nulo. Tá aí funcionando a nossa validaçãozinha usando uma anotação. Só antes de terminar, pessoal, quero acrescentar mais alguma coisinha. Fora isso, você pode estar colocando na sua anotação ainda atributos default, como por exemplo o nome, ou qualquer outro atributo que você queira definir. Esqueci um detalhe. Notem que aí, no caso como eu coloquei um atributo default e não setei nenhum valor default para ele, a nossa anotação aqui colocada já está reclamando. A gente precisa setar um atributo. Caso você não queira setar sempre um atributo que você está validando tenha um valor default, eu posso aqui, lá na declaração da minha anotação, declarar um valor default de minha escolha. Isso faz com que a anotação aqui não necessariamente receba um atributo. E a partir daí você vai conseguir validar isso aqui. Eu vou estar modificando agora aqui o método do nosso validador para mostrar como é que você vai fazer isso. Então, para finalizar, a gente vai estar pegando a nossa classe NotNull a partir de um cast que a gente vai fazer. O nosso m.getAnnotation .class. E caso ele não seja nulo, a gente vai avaliar ainda se ele tem o valor padrão. Então, a gente vai fazer o que? Else if equals o not.nome return. Então o que a gente alterou aqui? Agora, além de verificar se o objeto nulo, ele verifica também se o nome está igual o default que eu setei aqui. Caso seja igual, ele também retorna falso. Então, se eu executar agora a nossa pequena aplicação, o valor continua sendo nulo. A partir de qualquer momento que eu seto qualquer nome, não possui um valor nulo. E agora, se eu seto com o valor default, que eu setei aqui, certo? O valor também vai ser nulo. Então é isso, pessoal. Como você trabalhar com anotações, utilizando ou não valores default. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.